gente tem de falar de tecnologia. Vamos lá. Jura. Vamos começar, né? Vamos começar, porque senão o áudio não sai. Gente, boa tarde. Estamos aqui para uma live, a primeira live de 2026, já entrando assim com as duas pernas na porta, tá? Para trazer um assunto muito importante aqui, que surgiu de forma muito aleatória. Um belo dia a gente sentou para conversar sobre uma coisa e apareceu uma interrogação gigante, né? Que é uma coisa muito comum na vida de quem trabalha o nível de consciência, o autoconhecimento e tudo mais. E aí a gente falou, por que não, né? Porque a gente não sabe ser pessoas rasas, então vamos aprofundar numa live e vamos, e aqui estamos. Preparamos algo assim, né? Detalhado? Não, mas eu vou seguir um roteiro, porque se deixar a gente fica conversando aqui até, né? Esquece o tempo, e aqui a gente tem um tempo cronometrado, então eu trouxe um roteiro para a gente seguir. Eu me chamo Amanda Gerali, sejam muito bem-vindos à live. Sou psicanalista, neuropsicopedagoga e também professora de dança. Eu costumo trabalhar aqui no perfil o tripé, a saúde mental, a saúde física e a saúde espiritual. E estou aqui com o meu convidado, Revier Valentim, artista, e nesse meio da consciência a gente conversando justamente sobre profundidade e viemos aqui justamente para debater esses assuntos. Exatamente. E também tenho a minha convidada, parceira, Andresa. Entra aqui, Andresa. Deixa eu puxar até uma cadeirinha para ela. Né? Vem a mãe. Se apresente aqui, Deisa, por favor. Sente aqui. E se apresente aqui. É você daqui. Pode ir lá? Pode sentar. Alô, meu nome é Andresa. Andresa, pessoal, ela gosta muito de acessar essa parte holística do ser humano, né? Essa integralidade também, corpo, mente e espírito. Então, vamos lá. Qual é o tema da nossa live de hoje, né? Maturidade emocional ou evitação sofisticada? Quando a consciência nos protege e quando ela nos impede de sentir, tá bom? Vamos lá. Quanto mais consciente nos tornamos, mais lúcidos ficamos sobre os nossos padrões, nossas feridas e os nossos ciclos emocionais. Mas existe um ponto pouco falado da maturidade psíquica quando ela começa a nos afastar da experiência viva da emoção. Pessoas muito conscientes, racionais e emocionalmente trabalhadas muitas vezes não se permitem sentir. Nem paixão, nem tristeza, nem raiva. Hoje a gente vai falar justamente sobre esse paradoxo, que é quando a consciência que deveria nos libertar começa a nos endurecer. Então aqui vamos ter 4 blocos, tá? Primeiro, trazendo a questão relacional. Segundo, trazendo a questão do sentir como um todo, evitar sentir como um todo. Terceiro, a questão da necessidade que a gente tem de buscar aprender com tudo, justificar todas as coisas. As pessoas que racionalizam demais têm essa tendência. E o quarto e último é justamente esse fechamento filosófico de, se quando a gente se torna consciente demais, tem toda essa carga, é bacana se tornar tão consciente, ter tanto autoconhecimento assim, né? Então a gente vai encerrar a live com chave de ouro, tá? Primeiro bloco, vamos lá. Maturidade emocional ou evitação sofisticada? Quando a gente se conhece, a gente já entende os nossos padrões inconscientes, a gente já viveu repetições dolorosas. A paixão, ela deixa de ser um convite e ela passa a ser um risco calculado. Então, a nossa versão adulta e consciente, ela olha e pensa. Vai começar intenso, vai gerar expectativa, depois pode doer, então não vale o desgaste. Aí a gente nem vai. Aí a gente pula essa fase da empolgação, que é do brincar, que é do sentir, e vai direto para a parte que é pé no chão. O problema é que muitas vezes, ao pular essa fase, a gente desiste antes mesmo de tentar. Agora vou lançar a pergunta aqui para os nossos convidados, e eles vão começar a bater aquele papo gostoso aqui, acompanha daí. Isso, gente, quando a gente pula a fase da empolgação e já vai logo pro pé no chão,
Para vocês, isso é maturidade emocional ou é um medo bem elaborado? Eita! Deixa eu passar o... Passa para ela. É um misto. Porque vem a maturidade, porque quando a gente aprende, entende algo, não tem como voltar atrás de entender isso. Mas, ao mesmo tempo, como a gente já tem os padrões, mesmo a gente tendo identificado, fica aquele pé do padrão e o pé da maturidade. Aí, o que a gente vai escolher seguir é que vai ou vir a maturidade ou a parte do padrão. Aí fica aquele embaraço. Daisy, você acha que... Uma dualidade, eu concordo. Sim. Esse processo de envolvimento emocional, ele é complexo, porque o ser humano, querendo ou não, ele é emoção. Então, querendo ou não, ele se envolve sim, mesmo ele não querendo, né? E quando a gente entende que não é bem aquilo que estava dentro das nossas expectativas, é uma abertura de chão, né? E essa maturidade, ela é importante porque eu acredito que dessa maturidade vem um equilíbrio. O equilíbrio. Agora, interessante, muitas vezes a gente percebe que a gente está repetindo o mesmo padrão, né? Porque Sim. às vezes o pessoal fala assim, é dedo podre. Não é, gente, são padrões inconscientes que a gente tem a tendência de repetir. De buscar sempre as pessoas que têm aquele mesmo padrão, porque você precisa resolver alguma coisa com você mesmo. E daí, quando a gente percebe que o inconsciente sempre está se atraindo pelas pessoas com as mesmas características, com os mesmos perfis, que vai trazer algum tipo de dor pra gente, porque a gente tem que resolver algo em nós, a gente meio que já se bloqueia para as novas tentativas. Beleza. Nessa parte, eu acho que a consciência é boa, porque evita, né, o desgaste de se relacionar com alguém que você sabe que você só... Não é nem sobre a pessoa, é sobre um padrão que você está repetindo. Mas aí venhamos e convenhamos, às vezes a gente encontra pessoas muito legais. Sim. E por que a gente não se permite? Essa permissão é complicada. Porque a gente quer provar alguma coisa pra gente. Que a gente precisa, na verdade, a gente tem que detectar o nosso problema e tratar. Porque senão a gente vai ficar sempre repetindo o padrão, né? O importante é que você consiga entender, detectar e tratar. E quando aparece esse pessoal legal, geralmente está fora daquela estrutura que a gente está acostumada. Aí não tem a paixão certa, não apaixona. Aí a gente bota vários rolês, várias desculpas. Então não dá, mas a pessoa é boa, mas é porque se encaixa em... Né, vários... Às vezes, por exemplo, a pessoa é boa, mas mora tão longe. Se for uma paixão inconsciente, a gente atravessa o oceano. Quando o ser humano ele vai, né? Quando mas tem certeza, vai. Mas quando a pessoa que não está tratada encontra alguém que é saudável, parece que não encaixa, não quer. Você não quer aquele rolê saudável, você quer uma parada adoecida. Sequelante. E o quanto dessa nossa racionalidade virou uma armadura? Falem agora da vivência pessoal de vocês. O quanto que vocês acham que com o nível de consciência que vocês têm hoje, isso se tornou uma armadura para vocês se envolverem com outras pessoas? Relação pessoal, querendo ou não, a gente cria uma casca, né? Porque sentimento é uma coisa assim que domina, né? Se você não tiver uma estrutura bacana, domina você sim. E aí você, quando chega na maturidade, você começa a restringir. Você começa a restringir porque você já passou por momentos que você não quer passar mais. Né? Quem é que quer ficar sofrendo? E hoje em dia, eu não sei o que é que está acontecendo com o mundo, mas esse processo do ego, do eu preciso estar bem, eu quero estar bem, eu preciso disso, esquece o outro.
E uma relação é a dois. Você tem que aprender a ceder também. É importante isso. Mas olha como a armadura inconsciente ela é interessante também. Consciente e inconsciente, os dois, né? Porque ninguém quer mais sofrer, mas quem disse que relacionamento precisa ser sinônimo de sofrimento? Se você é uma pessoa que você tem consciência que você está disponível para aquilo e para fazer acontecer, para fazer dar certo, por que não existem outras pessoas assim? Existem. Existe. É verdade. É verdade. Todo mundo vai sofrer. Sim. Na sua experiência, né? Qual foi a pergunta? O quanto da sua racionalidade virou armadura? No início da situação, antes da gente ter a racionalidade e a maturidade e a consciência, a gente só vai, né? Quando isso acontece, a gente se pergunta o porquê, o pra quê, e explicações disso, explicações daquilo. Só que eu acredito que a gente não tem medo de amar o outro exatamente, a gente tem medo das nossas facetas inconscientes. E mesmo às vezes sem ter consciência do inconsciente, porque ele é gigante e a gente, né? Ele funciona o tempo inteiro, a gente dormindo, a gente acordando. Então, tipo assim, o medo não é do outro. A gente acredita, não, mas eu tô com medo de sofrer por causa do... Mas não é. É o medo dessas facetas, de como a gente vai agir ou reagir de acordo com o que a gente foi criado, como a gente cresceu. Interessante, né? Interessante esse ponto de vista. Porque, de fato, você é um eterno romântico. É um poeta, né? Eu também não tenho dificuldade em amar. Eu amo amar. Sim. Né? Mas por que a gente não se permite? Né? Qual é o rolê? Andresa, você ama amar? É uma perfeição isso. Eu adoro filme romântico. Você não tá entendendo. Da vida dos outros. Eu assisto todos. Eu gosto mesmo. Eu assisto todos. A Netflix tem sofrido comigo. Mas assim, qual é o objetivo se você não conseguir amar um outro? A gente tá aqui pra quê? Sim. E muitas vezes nem tem a ver com a questão romântica em si. Amar, né? Quando eu aprendi a visualizar dessa forma, que a gente consegue amar vários momentos, vários detalhes, amar a vida como um todo. Se transformou, porque às vezes a gente cresce nessa instância de que amor é romance, e não é. Buscando sempre fora, né? Exatamente. E o que acontece quando a criança interna nunca pode brincar? Quando você quer amar, mas você não deixa. Você vai lá, menina, fica quieta aí. Não vai amar ninguém, não. Eu acredito que são as experiências que tivemos. Há uma somatização. Por isso que a gente fica assim, é como se fosse um menino mesmo. Não vai não, viu? Isso aí não é muito bom, não. Por causa daquela experiência que você teve. E aquela outra, entendeu? Eu acho que é basicamente isso. As experiências passadas que fazem a gente frear esse sentimento. Eu acredito que a gente precisa ensinar essa criança que existem outras maneiras de brincar. Porque se a gente cresceu acreditando, visualizando algo completamente diferente disso, então é nosso papel agora poder ensinar essa criança, não, existem outras formas, existem outras maneiras, não precisa ficar assustado, a gente pode conversar. Tá tudo bem, é seguro. Aí vem a ansiedade, tô seguro. E aí você vai repetindo e vai trazendo segurança para essa criança. Você, sabe, você vira o seu próprio pai, a sua própria mãe e se ensina que não precisa se apavorar com uma coisa que não é, sabe, que vai trazer algo tão bom aí, não precisa se apavorar. Aí eu vou abrir um parênteses trazendo uma fala de um grande ser humano que eu tenho a alegria de conhecer. Gui, beijo. Gente, eu não sei falar o sobrenome não. Gui Santos. Gui, você sabe que é você, né? Mas assim, ele trouxe justamente essa perspectiva. Às vezes, e se não for a criança que quer brincar? Porque olha como a gente acha que, inclusive, o brincar, o se permitir ser feliz, é da nossa criança. E se for da nossa parte adulta, qual é o problema do adulto se divertir? De forma saudável. Sim. Lindo, né? É. Cara, amo conversar com gente assim, fala sério.
Gente, se tratando de relacionamento, para a gente fechar esse bloco, o que que acontece? Existe uma teoria do apego que ela foi desenvolvida por um psiquiatra e psicanalista britânico, John Bowlby. Eu sou péssimo em sobrenome. Enfim, ele identificou três estilos principais de apego, tá? Tem o apego seguro, ele é caracterizado por criança que se sentiu confortável e confiante na presença dos cuidadores. Tem um apego ansioso ou ambivalente, que é onde a criança ela demonstra uma angústia com a dificuldade de separação, então ela tem dificuldade em ser acalmada, ela fica sempre ali em torno do cuidador, porque é tudo muito inconsistente, é tudo muito inseguro, então ela sempre está com medo do abandono e de não se sentir amada. E tem um apego evitativo, que é o qual a criança ela parece indiferente à presença ou à ausência do cuidador, mas é porque esses cuidadores eram frequentemente insensíveis ou rejeitadores. E aí isso diz muito na forma como a gente se relaciona hoje, né? Por quê? Se a gente for trazer a questão para a vida adulta, o apego ansioso ele acaba estragando os próprios relacionamentos, porque ele se sente tão inseguro o tempo todo, né? Que ele quer sentir que o outro passe essa segurança de que, cara, eu tô com você, eu te amo, eu não vou te abandonar, que ele mesmo estraga o rolê de tanta chatice, a palavra Sabota. fica insuportável, ele sabota, né, o relacionamento, pelo medo do abandono. O evitativo, ele também sabota porque ele até quer sentir essa profundidade, ele até quer se sentir amado e ele quer amar de forma profunda, mas todas as vezes que ele começa a sentir, o medo aparece. E aí o que ele faz, usa justamente o evitar como um mecanismo de defesa de falar, opa, eu não vou passar por isso aqui não vou sofrer não, porque eu sei que lá na frente a pessoa vai ser indiferente, a pessoa vai me abandonar, vai acontecer alguma coisa, então eu prefiro evitar. Então todas as vezes que ele começa a sentir, ele recua. E o apego seguro, ele é o tipo de relacionamento mais saudável, porque a pessoa justamente ela tem consciência das escolhas que ela faz, ela não fica projetando as suas carências nos outros. Porém, se a gente for perceber, né, no inteirinho desse assunto aqui que a gente está falando hoje, tanto o apego evitativo, quanto o ansioso, quanto o seguro, são apegos que criam muros. Por exemplo, o evitativo cria um muro porque nasce do medo de sentir. Ele tem medo de sentir, então ele bota uma barreira, eu não vou sentir. O apego ansioso, ele tem um medo de perder. Então, ele cria um muro quando ele se sente inseguro demais, quando parece arriscado aquilo ali para ele. E o apego seguro, ele nasce justamente, o muro nasce do excesso de consciência, que é isso aqui que a gente está falando, né? Então, em todos os tipos de apego, o muro existe. Quando sentir, ele parece que é uma coisa arriscada. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês acham que a gente consegue resolver isso? Nos três, o problema é o sentir. Quando a gente percebe que sentir é algo arriscado, né? A gente recua, seja ansioso, evitativo ou seguro. Como é que a gente resolve isso então? Se a gente não começar aos poucos, aos bem poucos, se permitir, a gente vai acabar vendo que a gente não viveu. Bem pouco, bem muito pouco. Tipo... É para não assustar, né? É Sim. para não assustar. Isso. E aí, Deisa, como é que você acha que a gente resolve? Concordo. Né? Se permitindo sentir aos poucos. Porque a vida é uma experiência, né, diária. Se você não experimentar, você nunca vai saber. Como é que você vai saber? E não dá pra viver só no mundo das ideias, né? É isso. Agora, olha que legal, né? Que quando a gente é criança, a gente simplesmente sente. Sim. Não tem travas, são os bloqueios, são as travas A que vai. inocência, né? Né, cara? Que isso, voltamos a ser crianças, né? Enfim, o muro, ele vai cair quando o sentir, ele deixa de ser visto como um perigo e passa a ser visto como uma experiência. Porque a gente tende a associar sentir é igual a perder o controle. Sentir é igual a regredir. Sentir é igual a sofrer sem fim.
E, na verdade, quando a pessoa entende que o sentir é só um estado, gente, tá tudo bem. Sentir é só um estado. Você não vai perder nada, você não vai sofrer. É só um estado, é só uma emoção. Não é um destino, né? Aí o medo diminui. Então, você pode sentir sim sem se perder. Você pode se frustrar sem entrar em colapso. E a vida é um misto de frustração para tudo que é lado. Se você não tiver resiliência, esqueça, né? E você pode também se vincular, se relacionar sem se anular. Então, acho que vai muito também das nossas crenças, né? Com certeza. Essas crenças limitantes, né? Que são criadas. A gente não deixa de se apaixonar porque não sente. A gente deixa porque sente. E já sabe onde aquilo vai dar. Sim. Contraditório demais. Vamos parar com isso. Paradoxo. Melhor em 2026. Querem fazer algum fechamento sobre a parte relacional de amorosa mesmo, falando, né? E a questão do sentir? Pra gente entrar no segundo bloco. Eu passo para Revi. Trabalhem as suas questões internas, mas não deixem de viver, não deixem de amar, porque vale a pena. E existe sempre algo dentro de você gritando para experiências, para aprendizados. E se a gente não se permite isso, o aprendizado não fica, não que vai ser algo completo, porque não existe essa questão de completude completa e tá preparado, né? A gente tá, não, peraí que eu vou estar preparado e quando eu tiver, mas nunca. Então, é isso. Só É viva. vivendo, né? É. Vivendo. Bloco 2, vamos falar sobre o bloqueio das emoções desconfortáveis. Pessoas conscientes muitas vezes não se permitem sentir tristeza, porque entendem isso como uma vitimização. Cara, isso é um saco. É complicado. Elas não se permitem sentir raiva porque elas acham que isso é uma regressão emocional. Então elas racionalizam, elas entendem, elas organizam e elas seguem em frente. Então tudo de ruim que acontece, ela é a pessoa madura que tem que entender o rolê dos outros, compreender por que o outro foi ruim, por que o outro foi escroto, Sim. e compreender por que ela está sentindo o que está sentindo e não se permitir baixar o nível de sentir raiva, tristeza e tudo mais, porque ela é uma pessoa evoluída, né? É. Então é a vida que segue, só que o corpo da gente, ele não segue. Então o corpo, ele registra, tá? Sentir não é se afundar, acolher não é se perder, reprimir não é evoluir. Muitas vezes o que a gente faz é reprimir. Com a desculpa de, não, eu estou apenas entendendo, né, justificando. O ego adora, né? Tipo, não, tá tudo bem. Vamos lá. Quando foi que o sentir virou sinal de fraqueza? Na verdade, a gente, como pessoas conscientes, até sabe que sentir não é fraqueza, né? A gente sabe. Mas uma parte da gente fala, mas, e, por quê, pra quê? Desnecessário. Nossa. Completamente, né? A gente racionaliza tudo que Pra sabe. quê, gente? Só sinto. Só sinta. Tá tudo bem sentir. Né? E aí, Deza? Na verdade, o sentir é o contrário da fraqueza, né? Sim. Principalmente no mundo de hoje. Que hoje em dia você tá emocionado. É. Frase de efeito, Né? Como assim, gente? Eu tô tentando passar para você o meu sentimento e você tá me dizendo que eu tô emocionado, Não. né? Então, sentir hoje em dia não é para os fracos. E tem uma questão, né? Qual é o problema de ficar triste por um tempo? Se acontecer uma situação. Até nisso, às vezes, acontece algo que você fica de luto. Seja por um emprego, por um bicho de estimação, por um relacionamento, por qualquer coisa, por alguém que morreu. Você tá de luto. E aí, cara, eu já me peguei nessa. De falar assim, nossa, mas eu entendo que o luto, aí eu vou para a parte teórica. O luto é isso e vai passar. Então, cara, aí eu percebi, o bom é isso, que eu percebi imediatamente, eu estou reprimindo as minhas emoções, porque este momento não é sobre a Amanda que entende da psique humana, que
que entende do inconsciente é sobre Amanda, que está triste e que deve se permitir sentir. É muito difícil a gente separar isso, né? A gente... Quer sempre ser evoluído, né? A gente tem... O nosso maior medo é a finitude. Aí a gente fala assim, eu tô com medo de perder o emprego, eu tô com medo de perder um amor, eu quero pra sempre, mas o nosso medo central é a finitude. É nisso que se concentra, tipo. O medo de alguém morrer, o medo da gente morrer é, na verdade, também o medo de não ter vivido. E pelo medo de não ter vivido, a gente não vive. Uau! E perda sempre nós vamos ter, né? Porque nós somos os únicos que sabemos que vamos morrer. Seria também uma forma de seguir no controle. Sim. Que é o que quem racionaliza faz muito, né? A gente quer controlar as situações. Por mais que a gente entenda que a gente não tem controle de nada. Que massa! É um paradoxo. É aquele tipo de coisa assim, como é que eu vou me submeter a... Não, ele que tem que vir. É essa pessoa que tem que sentir. Aí já volta a questão daquela massagem no ego, né? Uhum. E aí, enquanto você faz esse tipo de imposição no outro, a gente nunca sabe qual é a reação do outro. E aí pode gerar uma série, inclusive a perda desse outro. Sim. Que às vezes é o que a gente está precisando, né? Ou inconscientemente querendo. Sim. De certa forma. Para se sentir seguro. Para se sentir seguro. Sim, totalmente. Eu não dou conta disso aqui, sim. Então eu vou fazer com que termine, porque eu entro na minha zona de conforto de novo, de segurança. Não consigo dominar. E depois a gente reclama e culpa o outro. Vocês estão acompanhando esse papo de maluco aqui? Papo de maluco. Rê falou um negócio aqui antes da live que eu falei, gente, liga a câmera. Que tava massa. Ele falou, como foi mesmo que o pessoal acha que a gente tá nesse nível é porque são pessoas que têm o dom de observar. Sim. São pessoas que foram extremamente traumatizadas. Não é trauma. Justo. Sentiram na pele essa emoção. E aí hoje não sabe ser diferente, a gente observa tudo. Aí é tipo assim, não, peraí. Já que eu senti tudo. Ah, mas isso, aquilo. Só que aí vem outro comentário que a gente estava falando, né? Trauma todo mundo tem, mas tem umas pessoas que realmente não olham para dentro, né? E vive como se nada tivesse acontecendo e segue a vida. É a ilusão que traz aquela felicidade, entre aspas, né? Quando a gente toma mais consciência, a gente perde alguns paraísos. Sim. Uhum. Tá. Será que bloquear as emoções não cansa mais do que senti-las? Cansa. E por que você faz isso? Por quê? Porque a gente decide... A gente não, a gente foi traumatizado. E aí agora a gente vamos ser conscientes, vamos racionalizar, vamos... Só que aquela coisa, racionalizar não é sentir. E mundo das ideias não é mundo real. Se apaixonar no mundo das ideias não é se relacionar real. Sim. E a gente fica vivendo dois mundos. Sim. Olha que interessante, né? Quando tá apaixonado, ainda que você, vamos dizer, você se envolveu com uma pessoa que você sabe, cara, isso aqui eu não tô repetindo meu padrão inconsciente, isso daqui realmente vai dar certo, é uma pessoa boa, é uma pessoa que quer caminhar comigo, vamos fechar parceria. Ainda assim, as pessoas que são mais conscientes, elas pulam a fase da paixão, como se aquilo fosse desnecessário, né? Aquela muvuca toda. Por quê? Porque a gente já sabe que a fase da calmaria vai chegar e que é normal e que é bom que chegue, porque o amor tá ali, na fase da calmaria. Mas por a gente ter consciência disso, a gente não quer viver um rolê que é gostoso, de brincar, quer pular etapa, quer ficar logo vovó. Amor de vovó, peraí, gente. E sabe? A construção, né? Não dá, pô. Por mais que a gente tente, não dá, tem que ser aqui. É verdade, esse sistema de alerta, né? Que a gente fica no sistema de alerta. O que é que o outro quer? Será que é isso mesmo? Gente, eu já vi esse filme. Ó a energia baixa. É desse jeito. Teve um vídeo, um meme que tá até postado aí. Quando o cara se aproxima cheio
né, boas intenções, fazendo tudo certo. Aí o inconsciente fica, esse menino não sei não. Esse menino desconfia logo. E quando a gente faz isso consciente? Não. Então, sobre isso, o corpo ele quer sentir, mas a mente ela quer resolver. Quando a mente sempre vence, é o corpo que cobra. Segundo bloco, a gente vem trazendo justamente essa consciência do quanto sentir é precioso. A gente precisa entender, sim, né? Não vamos ser seres alienados no mundo, mas a gente precisa aprender a se permitir sentir, porque isso é humano. Terceiro bloco, a pressa em aprender com tudo. Oi, me chamaram. Existe uma necessidade constante de tirar aprendizado de tudo e de dar sentido imediato ao que foi vivido. Mas nem toda experiência vem para ensinar algo. Algumas vêm apenas para ser vividas. O aprendizado pode vir depois, quando a emoção já não estiver atravessando. Será que essa pressa em aprender também não é uma forma de anestesia emocional? Só pedrada. Concordo. Essa anestesia aí. Em gênero, número e grau. Né? A gente quer logo entender por que isso está acontecendo. Porque aí eu evito de sentir o que eu preciso sentir, porque eu já tiro logo o aprendizado desta situação. É aquele pular etapas. Sim. Total. Discorra. A gente tem essa necessidade intrínseca, né? De, tipo, meu Deus, isso, aquilo, isso. Mas se a gente não se permitir, ansiedade, somatização, o que a gente está acreditando conscientemente que está ali sob controle, está descontrolado. Está somando. E não soma, uma hora vem e vem com força. O corpo fala. Freud já dizia. Sim. Porque o outro é sempre um incógnita, né? O outro. Então é aquele processo de ou você vai, ou você perde a chance. É isso aí. Nossa, legal isso, porque, tipo assim, às vezes por se proteger demais, a gente evita de sentir algo que a gente está cogitando que vai dar errado. Mas você fica nesse looping eterno de e se? Isso é pior, péssimo. se, né? É péssimo. Não é pior? É pior. Vai viver a experiência, gente. Vai, vive aquilo ali, dali você... É porque isso tudo depende da maturidade. Sim. Né? Porque tem muita gente que entra em relacionamento, mas que não se entrega. Entra de bandinha, assim, vai botando o pezinho. Deixa eu ver E isso, e assim, você acha que o outro também não percebe isso? Sim. Sim. Essa meia entrega? Você acha que ele não está estudando você? Sim. Porque ele também carrega uma bagagem. Então são duas bagagens. Se você não se permitir, você não consegue sair dessa zona de conforto. E aí, se o outro percebe que você não se entrega, ele também não vai se entregar. Aí, se você está evitando não se entregar para poder... Você está evitando se entregar para não sofrer, você está sofrendo do mesmo jeito. Porque é um ponto cego. O ponto cego. Porque você não está se permitindo o que poderia ser massa. Total. Cara. E aí, depois a gente nem tem história para contar para os netos, né? Quem disse que toda dor precisa virar uma lição imediata? Vocês já se pegaram assim, no meio de uma dor muito grande que vocês, como mecanismo de defesa, quiseram trazer logo uma lição, entender logo por que aconteceu? Isso aconteceu por causa disso. Para justificar o não sentir? É a mania de buscar utilidade de tudo. Já, só que a gente inicia nesse pensamento e vê que não funciona desse jeito. Não dá pra E aí a nossa cabeça fica, não, mas... E enquanto as coisas acontecem bem lento por dentro. É lento. Não é da maneira que a gente tá... As nossas ideias estão lá na frente e as coisas estão acontecendo lento. É por isso que o luto, ele demora pra gente... Porque é lento. Sim. E enquanto a gente racionaliza, não, mas né, existe a finitude e não sei o quê,
as coisas estão acontecendo lento. E se a gente não permite sentir, a gente fica ali no momento anestesiado, mas significa que a gente vai sentir depois. Pior ainda. O sentir de cada um é diferente, né? Então, É como se fosse um termômetro. Eu sinto dessa forma, eu sofro desse jeito, eu demoro mais tempo, né? Eu demoro menos tempo, eu substituo, né? Eu vou para o trabalho para que eu não consiga lembrar, que eu não consiga sentir. Eu entro em outro relacionamento para que eu não sofra com o relacionamento passado. Então existem várias fugas, né? Total. Perfeito. E isso é muito importante, a subjetividade, respeitar a subjetividade de cada um. Tanto que quando alguém quer começar o processo psicanalítico e aí fala, mas quanto tempo você acha que eu já tô de boa? já quer entender logo Falo, ali. cara, depende de você, É o termômetro, né? Porque cada um é num ritmo, não tem como dizer. Eu tenho pacientes que em 4 meses eu dei alta. Tem pacientes que já têm 2 anos de tratamento. Eu não gosto de segurar ninguém. Eu gosto que a pessoa resolva e siga. Mas às vezes a pessoa não tem a maturidade, ela fica cheia de defesas ali, não quer fazer o que é preciso para evoluir. É porque não está pronta ainda, está tudo bem. É a fase, cada um tem um termômetro, né? Sim. O último bloco, gente, o filosófico, né? Que é a consciência e o paraíso perdido. Friedrich, já vai. Você sabe falar esse nome lindo, maravilhoso? Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Poeta, sabe? A consciência é o maior dos infortúnios humanos. Então, ele não estava condenando a consciência, mas ele estava apontando o seu custo. Porque quanto mais consciente a gente se torna, mais a gente perde a espontaneidade, o instinto, a entrega. É como se a gente fosse retirado de certos paraísos. Então, talvez um desses paraísos seja o de se permitir sentir. Sentir amor, sentir empolgação, sentir tristeza, sentir raiva. Pessoas muito conscientes, às vezes, vivem no campo de neutralidade emocional. Vendo a cara de Andresa aqui? Neutralidade emocional. Olha lá como é a cara. Faz lá, Andresa, povo véu. Quando eu estou atendendo o paciente, neutralidade emocional. Você está contando os maiores traumas da vida deles, tudo. Então, elas não sofrem tanto, mas elas também não vibram tanto. Não se permitem ser humanas. E agora, então, você está me dizendo que o melhor é não começar o processo de autoconhecimento e evolução emocional e espiritual? Já que a consciência traz essa carga toda? Solta a bomba para vocês. O que é que vocês acham? É bom ser consciente? Não é bom? Eu acho que vale a pena. Por quê? Porque a partir da consciência, a gente começa entendendo os nossos processos, automaticamente a gente começa a ser empático com o processo do outro. Então, como a gente vive em bando, porque mesmo que a gente tenha, a gente viva com a gente mesmo, mas a gente vive no meio das pessoas, isso torna a gente mais humano, de qualquer maneira. Sim. Mesmo que, de alguma forma, se a gente não tiver ali o equilíbrio das coisas, que também pode ser um paradoxo, se a gente for demais aí, para não perder essa questão da humanidade. Então a gente tem que ficar ali atento também para não ficar muito cá na consciência absoluta, acreditando que isso existe e perdendo esse tato. E também de ser compreensivo em excesso. Sim, total. Né? Porque daí vem outros tipos de dores também, né? Junto disso. Porque quando a gente compreende demais o porquê o outro faz as coisas que faz, a gente às vezes permite coisas que desrespeitam o nosso limite. Total. Porque a gente é muito compreensivo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Né? Entender, mas não se anular. E aí, Deise, você acha que vale a pena ter esse autoconhecimento, buscar essa consciência? É importantíssimo você ter essa consciência. Porque quando você está consciente, você consegue entender o outro? Sim. Mas o outro precisa entender também que não é tudo que se faz. Sim, total. Que vivemos numa sociedade, né, onde dói em mim, pode doer em você também. Total. Né? Eu acho que essa essência
é importante, né? Quando ela vem para o bem. Porque tem uns instintos selvagens, né? Que é isso, tudo é o equilíbrio. A verdade é essa, você tem que ter a consciência, mas você tem que ter o equilíbrio. Porque senão se a gente perde a melhor parte, o melhor riso, né? E às vezes até a melhor pessoa. Sim, boa. Sim. Porque cada um é uma caixinha de surpresa, na verdade. É uma caixinha de surpresa. Quando você, aí, no decorrer do tempo que você vai se relacionando, você vai descobrindo as coisas boas e as coisas ruins, né? E basta saber de você se você consegue conviver com aquilo. E outra, é assim, todo mundo tem uma opinião sobre o que você deve sentir. Se você estiver se sentindo legal com aquilo, não te onerar. Se você estiver feliz com aquilo. Sim. Por que o outro opina numa coisa... Dizendo que é certo ou errado. São a dois, né? Não é isso? Boa. As projeções, né? Boa. Real. E aí me lembra também aquela reflexão que todo mundo fala. A gente que foi traumatizado é que tem que buscar o tratamento e o autoconhecimento pelas pessoas que estão fazendo um bocado de ruindade com os outros. O que vocês acham? Seguem fazendo. E seguem fazendo, porque eles não evoluem, né? Eles seguem maltratando. Mas vocês acham que ainda assim, esse é o caminho mesmo? Mas nem todo mundo vai escolher ele. E tá tudo bem também. Só que você ficar inserido num lugar onde você tá procurando as suas melhoras e a pessoa não tá procurando as delas, não é que você tem que mudar ela, mas você tem que seguir o seu caminho. Deixar que a pessoa siga dela. Boa, limite. Eu queria fazer uma pergunta. Me deu né? Eu queria saber o seguinte, quando você se relaciona com alguém que você dá o melhor para o outro e o outro não consegue enxergar isso e finaliza, te machuca e vai embora, eu queria saber por que a maioria volta. A maioria que machucou e foi embora volta. Sim. Porque entende a preciosidade, né? Entrou naquele... E se? Aí quando vai embora percebe, eu fiz besteira, né? Aí é que o jogo muda, né? Aí é que o jogo muda, porque aí você já tá mais consciente. E aí você fala assim, e se agora não vai, meu irmão? E se agora já era? E se agora tá no autoconhecimento, evoluiu? E se agora não quer mais? É o padrão de consciência, justamente. É o impor limites também, né? Porque o outro só trata a gente da forma como trata porque nós permitimos. Exato. Ou ensinamos, né? O ensino perfeito. Acabou esse negócio aqui, hein? Primeira de muitos, rapaz, 2026, babado. Gente, vamos fechar aqui com a reflexão do seguinte. Então, Amanda, vale ou não vale a pena ter o autoconhecimento, ser mais consciente? Sempre vale. O autoconhecimento, ele é necessário, ele é libertador e ele é profundamente transformador. Ele tira a gente dos ciclos inconscientes, ele nos protege de repetições destrutivas e nos devolve para o nosso eixo, para a nossa identidade, para a gente não ficar vivendo, ensinando de forma errada aos outros como eles devem nos tratar, ou permitindo que eles ultrapassem determinados limites, ou repetindo padrões e crenças porque o outro disse que você tem que viver assim assado, né? Por isso que a maioria que não se autoconhece vive triste. E aí a gente fala assim, é feliz e tal. Não, porque se você for ver, eles correm sempre para alguma fuga. É álcool, é algum vício em alguma coisa. É vício em sexo, é vício em drogas, é vício em trabalho, é vício. É viciado em alguma coisa porque precisa fugir daquela realidade insuportável. Quando você se autoconhece, por mais que você levante alguns muros, e aí, quando a gente chega num nível de autoconhecimento maior, a gente mesmo vai tirando os tijolinhos, porque a gente fala, opa, não preciso disso tudo, eu posso sentir, né? Sentir não é regredir, sentir faz parte. Então, quando você chega nesse nível de maturidade, você
consegue viver a vida de uma forma muito plena, sendo quem de fato você é, fazendo as coisas que de verdade você gosta e não aquilo que disseram que você gosta ou que você é, entende? E isso te traz uma paz absurda da autenticidade. Ser autêntico é absurdamente, porque, gente, você fazendo ou você não fazendo, vão falar de você. Sim. Aceita que dói menos, né? Então você vai viver triste sem fazer as coisas que você quer, que o seu coração, a sua mente, a sua paz, a sua alegria tá pedindo, porque os outros vão falar. Eles vão falar do mesmo jeito. Enquanto você não entender isso, você vai ficar aí, ó, vivendo estagnado, né? Por pessoas que, se acontecer algo sério mesmo, ninguém tá nem aí pra você. Aí ninguém nem se mete pra falar nada, pra ajudar em nada. Isso é verdade. Mas pra julgar, né? Não, você tá fazendo isso por quê? Né? Como se disser assim, é o suprassumo, né? É a estrutura máxima de viver a vida dos outros ou não viver a sua. Sim. O importante é você se conhecer, autoconhecer. Isso aí já é uma tarefa dificílima. Sim. É errado. A gente tem várias camadas, né? Sim. É por isso que não faz sentido você tentar mudar o outro. Tenta mudar você pra você ver como é que é. É horrível. Não adianta. Mudar nós mesmos já é um processaço em nível hard. Mudar o outro, esquece. Ainda mais quando o outro não quer. Aí é que não dá mesmo. Sim. Então o problema não é a consciência. O problema é quando a consciência vira um controle absoluto. A maturidade emocional não é parar de sentir. É sentir sem se perder. Evolução espiritual não é neutralizar as emoções. Isso também é um grande padrão das pessoas, de achar que, porque eu tenho Deus, eu não posso sentir, né, nenhuma emoção, não posso ter depressão, eu não posso... Gente, para com isso, nós somos humanos, né? E Deus continua sendo nosso Pai Criador, maravilhoso, que está ali para nos ajudar e nos sustentar em tudo. Mas uma coisa não isola a outra, tá tudo interligado, você tem que estar bem em todas as áreas, né? Atravessar as emoções com presença, com fé e responsabilidade. O caminho não é você voltar à inconsciência, que nem é possível isso, nem pode, né? Mas é você integrar, é você deixar o adulto cuidar, sem silenciar a sua criança interna. Ou seu adulto que também quer brincar, tá tudo bem. É deixar a mente compreender sem interditar aquilo que o corpo está querendo sentir. Porque sentir não é para os fracos. Não faz a gente fraco, faz a gente vivo, tá? Então, se a gente não se permite, a gente também não vibra, né? E a vida é sobre vibrar. A pergunta final que fica para vocês da live, então, desde já quero agradecer muito. Eu vi que bombou de gente. Sobre a próxima live, inclusive, eu posso explicar mais detalhadamente sobre os tipos de apego, tá? Evitativo, ansioso e seguro. Se vocês quiserem, aí eu trago com exemplos e tudo. Se vocês quiserem, deixa aí que na próxima live eu faço. Quero agradecer aos convidados Elite, porque primeira de muitas, que a galera aqui é da consciência nível hard. São pessoas que buscam sempre esse autoconhecimento. E é por isso que eu trouxe para estar aqui junto, porque sempre que a gente senta, é aquele papo de maluco, tá ligado? Que se você não estiver no mesmo nível, tu não acompanha. É muita loucura, sabe? Mas vocês enriqueceram demais a live de hoje. Considerações finais, porque eu vou soltar uma bomba de uma pergunta psicanalítica e vou deixar lá e a gente encerra. Então, considerações finais. Eu tô feliz de estar aqui, né? Porque isso era um projeto que eu falei, eu sou muito tímida, gente. Não parece, mas sou. E eu só tenho a agradecer pelo convite de Amanda. Fico feliz em estar aqui com vocês, compartilhar algumas experiências. E que venham mais, né? Sim. Virão. Total. Obrigada. Também agradeço. Foi incrível esse bate-papo da gente. A gente já faz isso aqui, gente. A gente não grava, não, mas a gente já faz.
Não, e eu falei, eu tenho que seguir um roteiro, porque quando a gente senta não tem hora para acabar. Tipo, 3, 4 horas conversando. Total. Eu falei, não, a gente vai seguir aqui, porque senão a gente se perde nisso aqui, entendeu? Mas isso a gente já faz há muito tempo. Sempre que a gente se encontra, altos papos. A gente só precisava gravar. Sim. E permitam se sentir. Mesmo que aos poucos, mas permitam se sentir. Boa. Final, para você fica a reflexão. Em quais emoções você deixou de se permitir sentir em nome da maturidade? A gente encerra aqui. Linda noite para vocês. Obrigada, gente.